Voltei pro YouTube pra falar sobre Bridgerton. Coincidência, essa já é a segunda vez que isso acontece. Mas hoje vamos falar sobre a primeira parte da quarta temporada de Bridgerton, a história do Benedict e da Sophie, também conhecidos como o melhor casal, só precisaram de 4 episódios pra me conquistar. O Benedict sempre foi meu Bridgerton favorito desde a primeira temporada, e eu estava esperando ansiosamente pra ver a história dele, e finalmente chegou a hora. Mas antes de começar a conversar sobre a temporada, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada que eu posto, e me segue nas redes sociais, no TikTok e no Instagram, que é muito importante pra não perder nada que eu posto. Obviamente esse vídeo vai ter spoilers da parte 1 da quarta temporada de Bridgerton, mas não temos spoilers do que vai acontecer depois, porque eu não li o livro e também não tenho interesse em ler. Então o máximo que teremos aqui vão ser teorias pra parte 2, porque eu mesmo não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Eu já quero começar conversando com vocês sobre o Benedict e a Sophie logo de cara, porque eles são o foco da temporada e eu amei a maneira como eles foram trabalhados nesses 4 primeiros episódios. Esses episódios são muito equilibrados e eles dão muito destaque pro casal. Uma coisa que eu sinto que nas outras temporadas talvez não aconteceram tão bem. Pelo que eu lembro, a primeira temporada é bem focada na Daphne e do Simon, mas a segunda eu revi recentemente e ela era bem dividida, e o casal eu sinto que não teve tanto destaque assim. As outras histórias paralelas ali dos outros personagens tinham muito tempo de tela, e eu sinto que revendo assim uma temporada, eu me incomodei mais com isso agora do que na época que eu assisti. E a terceira também na época eu lembro que eu gostei muito mais de acompanhar, por exemplo, a história da Francesca do que a história da própria Penélope com o Colin. Então, pelas memórias que eu tenho das outras temporadas de Bridgerton, eu acho que essa quarta foi a que mais ficou equilibrada. A gente vê a história de outros personagens, a gente vai comentar aqui sobre essas histórias separadamente, mas eu quero já trazer esse ponto aqui agora, porque eu acho que ficou tudo muito bem equilibrado, e a gente vê muito certinho e com um tempo de tela perfeito a história da Sophie e do Benedict. Na primeira interação deles, quando ela esconde o cartão ali dentro da luva dela, eu já estava completamente rendida, mas na cena que o Benedict está defendendo ela e brigando pela sua mulher, ele sempre foi meu favorito, mas naquele momento ele subiu um degrauzinho a mais. Terceiro episódio, quando ela é a hóspede dele lá no chalé, eu estava giggling e kicking my feet. Eu tava simplesmente obcecada. Eu não consegui grudar o olho da tela porque eles eram tão fofos, e a dinâmica ali dela estar na casa como uma hóspede, mas ter ali os empregados também, aquele casal mais idoso, era tudo tão bom e divertido e bem feito, e ao mesmo tempo a gente nunca esquece que a Sophie é de outra classe social, que ela e o Benedict não podem ficar juntos. E a senhora que trabalha ali no chalé é a pessoa que tem essa função de lembrar a gente e a Sophie o tempo todo de que eles não podem ficar juntos, isso não é nenhuma opção. Eu quero falar agora sobre um ponto que me incomodou um pouco, e não estou falando da cena do final, tá? Isso aí a gente comenta mais pro final do vídeo. Mas é o uso de Enchanted da Taylor Swift na temporada. Eu acho que a música Enchanted foi mal utilizada. Eu espero do fundo do meu coração que eles utilizem em alguma outra cena também, mais pro final da série, porque a música tocou e eu não percebi que ela estava tocando. Quando começou All I Want do Paramore no terceiro episódio, eu pausei e pensei, meu Deus, já foi Enchanted e eu não percebi? Eu não percebi que estava tocando Taylor Swift. Para mim, isso é um sinal de que a música não foi tão bem utilizada assim. Foi numa cena ali que ela tá observando ele pela porta. Foi uma cena que eu adorei, eu achei muito legal. E mesmo que a gente pense que era tão simples ela simplesmente sair ali e contar pra ele que era ela, a moça de prateado do baile. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que é uma época completamente diferente e que pro Benedict ela não é nenhuma opção, porque não tem como a Sophie, a empregada, estar num baile de máscaras. Por mais que a gente saiba que ela é uma filha bastarda, que ela tem sim direito a alguma coisa, como a madrasta dela falou, ela não está no testamento. Não tem como provar isso. Eu acredito que existem mentiras aí, mas depois a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. Pra gente parece tão simples, era só ela entrar na sala e contar a verdade pra ele, mas não é isso. Então, eu adorei essa cena, só que Enchanted tocou no fundo, mas eu não prestei atenção nisso. Eu tava prestando atenção na cena e a música não teve o destaque que merecia. Eu acho que é uma música que é tão importante, já vi tanto edit desse casal com essa música. É uma música que tem muito significado e que, pensando sobre a letra dela, encaixa muito na história dos dois. Só que foi mal usada. E eu espero de verdade que em algum outro momento da série, dessa temporada, eles toquem Enchanted mais uma vez. Dessa vez usando a música da maneira correta e dando o destaque que merece. Continuando aí desse assunto que o Benedict não ver a Sophie como uma opção, eu acho que é muito importante de reparar que o Benedict, ele repara na boca de todas as mulheres que aparecem na frente dele.
menos na da Sophie. Porque não existe possibilidade da Sophie ser a moça de prateado. Não tem como. Isso é impossível na cabeça dele. Mesmo que ele não queira e que ele não queira separar eles das classes sociais, ele não tem noção do quanto isso impacta na dinâmica deles. E no final, quando ele pergunta e pede pra ela ser a amante dele, eu fiquei muito brava. Mas a gente precisa entender que naquela época, eles casarem não poderia acontecer, não é uma possibilidade. Ele queria ficar perto da Sophie, ele queria ficar junto com ela, mas ele sabe que a única opção é se eles forem amantes, porque nesse momento não existe outra alternativa. Eu também fiquei super decepcionada quando ele solta aquilo ali. Ele estava num momento super romântico, super lindo, ele falando sobre várias coisas bonitas pra ela, e do nada ele me solta: você quer ser minha amante? Eu pausei a série e fiquei olhando pra parede pensando: meu Deus, Bennett, se eu fosse a Sophie nesse momento, você teria levado um tapão tão forte que você jamais teria esquecido. Mas depois, quando a gente para pra pensar e a gente vê que eles estão em classes sociais diferentes, que na época era uma coisa muito importante, eu gosto como a série vai deixando pistas ao longo da temporada que isso vai acontecer. Então, o Benedict, ele tá escutando conversa dos amigos ali, que todo mundo tem amante, que é uma coisa normal, que o Colin só não tem porque ele escolheu não ter, porque ele ama a Penélope. Tem várias cenas em escadas, e é sempre o Benedict na parte de cima da escada e a Sophie na parte de baixo. No início da cena que ele pede pra ela ser amante dele, ele tá descendo a escada e ela tá subindo. São metáforas muito bem colocadas nessa temporada, e que por mais que a gente tenha, assim, pessoas falando que eles são de classes sociais diferentes e que isso não pode acontecer, a gente também observa isso com outras cenas diferentes, sem precisar ser falado o tempo todo. Então, por mais que eu tenha ficado com raiva na hora, o meu pano pra ele é passado com sucesso. Eu gosto muito como essa temporada mostrou essa divisão de classes sociais, e é muito legal ver a perspectiva não só dos Bridgertons ou das pessoas da alta sociedade. A gente tem ali cenas dentro dos aposentos dos empregados, a gente tem eles fofocando, eles convivendo, eles saindo pra se divertir nos dias de folga, todo mundo tá brigando, virou fofoca da Lady Whistledown. São muitas coisas que sempre aconteceram, mas que a gente não via, porque essas pessoas eram completamente excluídas da sociedade. Eles meio que não importavam, mas eles sempre estavam ali o tempo todo. Eu achei uma cena incrível quando tá o Gregory tirando a barba pela primeira vez, e aí o Benedict e o Colin começam a jogar todas as coisas pra cima e fazer uma bagunça. E aí corta a cena pra Sophie passando na frente da porta e olhando, e ela vê os empregados limpando a bagunça que eles fizeram. A gente sempre vê o lado dos Bridgertons, mas a gente esquece que o lado dos empregados também existe, e essa temporada mostra isso muito bem. E além de toda essa questão central ali do casal e dos empregados, a gente também tem outras histórias paralelas a isso, que também são importantes e que não são chatas e irritantes. Eu revi a segunda temporada faz umas semanas, e a parte da família da Penélope é insuportável, insuportável, insuportável. Os Mondricks, meu Deus, pela primeira vez eles não são chatos, eles quase não têm tempo de tela, mas o tempo que a Alice tem de tela, ela importa, porque é uma questão ali da Lady Dunbury, que ela quer se livrar da rainha, mas ela se sente culpada, ela quer colocar a Alice no lugar dela, e é uma dinâmica rápida, mas que tem importância na história, porque a gente conhece a história da rainha Charlotte também. Então, por mais que a gente entenda o lado da Lady Dunbury, a gente também entende o lado da Charlotte. É bem feito. Eles, pela primeira vez, os Mondricks não são uma parte que me incomoda em Bridgerton. A gente tem a Penélope também, que nunca foi uma personagem que eu amei. Nessa temporada, eu sinto que depois que ela se livrou do segredo dela, ela tá muito mais legal. É muito bom ver a dinâmica dela com a Heloise um pouco, mas também principalmente com a Francesca, porque elas são ambas recém-casadas. A Francesca é uma personagem que eu amo, que na terceira temporada ela ganhou mais destaque pela primeira vez, e ela se tornou uma das minhas personagens favoritas. Se tornou a minha Bridgerton favorita depois do Benedict. Por mais que eu não tenha lido os livros, eu não conheça a história deles, eu tenho muitos spoilers da história da Francesca. E eu entendo 100% as pessoas ficarem incomodadas com o fato da Micaela aparecer e ser uma mulher, né? E pelo que eu entendi, assim, não é tanto por não ser o Michael e ser a Micaela, e sim pelo que isso afeta na história da Francesca. Porque a gente vê nessa temporada que ela ama o John, mas ela não ama ele da maneira que a gente achou que ela amava. É na maneira que ela ama ele no livro. Levando em consideração o que a gente viu na terceira temporada e o que a gente sabe do livro, todo mundo assumiu e interpretou que a Francesca seria uma personagem bissexual. Que ela amaria o John, se apaixonaria por ele, viveria uma vida com ele, e depois ela se apaixonaria, se descobriria uma pessoa bissexual por ter sentimentos pela Micaela. Mas na terceira temporada a gente já tem
coisinha ali dela demonstrar já certo interesse na Micaela, mas não saber exatamente o que é aquilo. E nessa temporada a gente vê, pelo menos pra mim, foi confirmado de que a Francesca é, na verdade, uma personagem lésbica, porque ela não consegue aproveitar 100% do John. Ela não consegue chegar lá com ele. E a gente tem uma pincelada ali dela querer ter filhos e ela se sentir insegura por eles ainda não terem tido filhos. Só que eu sinto que esse enredo dela, que seria trabalhado na temporada dela querer ter filhos e tudo mais, vai ser substituído, na verdade, por ela ser uma pessoa, ser uma mulher lésbica. Porque quando ela fala sobre filhos, o John fala que seria mais fácil ela engravidar se ela chegasse lá. A questão filhos da Francesca na série é muito mais uma culpa por ela ainda não ter engravidado do que uma vontade dela ser mãe. Eu sinto que essas são mudanças que já estão claras que vão acontecer na história dela, que eu acredito que vai ser a 6ª temporada, né? A 5ª eu apostaria que é a da Heloise, espero que seja da Heloise. A gente continua vendo um pouco mais da Francesca para na 6ª temporada a gente realmente ter a temporada dela com a Micaela. Eu não li o livro, mas eu amo muito a Francesca e eu espero de verdade que a história dela seja bem feita. Eu não tenho com o que comparar e também não quero ler o livro, porque eu sinto que se eu ler o livro e gostar eu vou ficar triste de não ver isso adaptado, mas eu confesso pra vocês que eu queria ver a Francesca amando o John, porque eu acho eles muito fofos e ele é muito legal, ele é compreensível com ela, ele é companheiro, ele tá sempre ali disposto a ajudar. Então eu queria realmente ver a Francesca apaixonada pelo John na 4ª temporada. A gente teve um gostinho disso na 3ª, quando eles se conhecem, mas eu sinto que esse amor, cada episódio que passa, vai diminuindo mais ainda. Cada vez que a Micaela aparece, é citada, ela fica estranha, parece que ela viu um fantasma. Então, como uma pessoa que gosta do John, eu queria ver ele sendo amado pela Francesca, mas mesmo assim estou curiosa pra ver qual que vai ser o futuro dela. Outra história que eu adorei ver na 4ª temporada de Bridgerton foi a da Violet com o Lord Anderson. Eu gostei muito de ver mais dela, sabe? De que ela tem inseguranças, mas que ela também tem vontades. E eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu me senti muito burra quando eu percebi isso, mas ok, eu vou contar porque eu acho que é uma coisa engraçadinha. Eu passei o 1º, o 2º e o 3º episódio esperando um personagem específico aparecer na minha tela. Aparecia a Violet com o Lord Anderson e eu pensava, nossa, mas cadê aquele outro par romântico dela que apareceu na outra temporada, que eles se conheciam do passado, que eles tinham, sabe, uma história. Cadê ele? Eu não lembro o que aconteceu com ele, qual que foi o final. No 3º episódio, no final, assim, eu pausei e o meu cérebro fez um clique. E eu percebi que o personagem que eu estava esperando aparecer em Bridgerton, na verdade, é um personagem de The Buccaneers. Na 2ª temporada de The Buccaneers, a gente tem um personagem ali que ele se envolve com a mãe do Theo, que é um dos protagonistas da série. E eu estava confundindo a mãe do Theo de Buccaneers com a Violet Bridgerton. Viu, Netflix, o que acontece quando você demora 2 anos pra lançar uma temporada? Eu vi uma série no meio, entre temporadas, e fiquei confundindo tudo. E sério, e o pior é que eu não peguei nenhum outro elemento. Eu não lembrava quem era o cara, qual que era a ligação dele com as pessoas. Eu só lembrava do rosto dele e que ele tinha envolvimento com a mãe de algum protagonista. E eu falei, nossa, é a Violet Bridgerton. Não era. Aí no 3º episódio eu entendi, nossa, não é furo de roteiro, é só eu que fui muito burra mesmo. Agora falando sobre o final da temporada, né? No final, o que está estabelecido pra gente é que os novos vizinhos do Bridgerton é a madrasta e as irmãs da Sophie, elas não sabem que a Sophie está trabalhando na casa dos Bridgertons. Quando elas descobrirem, vai estar uma merda muito grande, que eu não sei o que é, mas eu sei que vai dar merda. Tenho teorias sobre essa madrasta, porque eu realmente acredito que o pai da Sophie não deixaria ela de fora do testamento. É o mais clichê possível? É, mas é uma coisa inspirada em Cinderela, então eu espero sim os maiores clichês que existem. Eu acho que a Sophie está sim do testamento e a madrasta mentiu pra ela sobre isso, e pra mim essa é a única resolução possível pra Sophie e o Benedict conseguirem ficar juntos. Quando ela conseguir provar que ela faz parte, sim, ali da alta sociedade de alguma forma. Não sei como isso vai acontecer, não sei de que maneira, quais vão ser os outros acontecimentos entre isso, mas eu acredito que essa vai ser a resolução e vai ser a solução para todos os problemas, porque realmente, se a Sophie não fizer parte de alguma forma da alta sociedade, de nenhuma forma o Benedict pode casar com ela. Então, para eles serem felizes, alguma coisa vai ter que mudar, infelizmente. Eu também espero ver um gostinho ali,
uma confirmação de que a quinta temporada vai ser da Heloise. E é isso. Tenho expectativas. Essa temporada até agora foi a minha favorita de Bridgerton. Se continuar nesse mesmo nível, vai ser a minha favorita disparada. Não tem nenhum momento e nenhuma história que eu ache que foi chato e que foi ruim de assistir. Tenho altas expectativas para os outros 4 episódios. Espero que mantenham o nível. E vou voltar aqui para conversar com vocês com toda certeza. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Me segue nas redes sociais, que é muito importante. E é isso. Um beijo e tchau!